Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos vocês. Vocês estão na bênção? Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, a alegria do Senhor é a nossa força. Pode estar difícil, pode estar complicado, pode estar enrolado, o negócio pode estar estranho, mas Deus está com a gente. E é isso que importa, Caduzinho. Deus está conosco. E agindo Ele, quem impedirá? A Bíblia diz que ainda antes que houvesse dia eu era, e ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Amém, irmãos? Isso que nos faz estar aqui todo domingo, é isso que nos faz estar aqui toda quarta, é isso que nos faz caminhar com Deus, é isso que nos faz correr para Ele, desesperar para Ele. É a certeza de que Ele está conosco, aconteça o que acontecer. Queria que você abrisse a Bíblia comigo, por gentileza, em Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14. Lembrando que as ofertas, no final, irmãos, vai ter um irmão ali, ou uma irmã, com a salva. Quem quiser ofertar e dizimar, no final do culto, vocês deixam ali. Amém? O pastor Gabriel pregou do versículo 1 até o versículo 11 para vocês, domingo passado, né? E hoje a gente vai falar do versículo 12 até o versículo 21. Irmão, hoje a pregação, assim, é uma história. Acho que é mais tranquilo de pregar. É uma história. Nós vamos entrar por essa história como se a gente estivesse dentro dessa história. Queria que você imaginasse você dentro dessa história. Queria que você encarnasse essa palavra aqui nessa noite, para não sair aqui apenas com mais algumas informações. Não, mas sair aqui com uma lição de vida, com uma lição para os nossos dias. Queria que você saísse daqui hoje avivado, irmão, crente. Hoje eu estava assistindo uma mensagem de tarde sobre o avivamento. Falei assim, meu Deus do céu, nós estamos precisando de arrepender, porque avivamento é o quê? Né? Aviva, Senhor, a tua obra, no decurso dos anos, faze-a conhecida. Arrependa-te, arrependa-te, arrependa-te. E saia proclamando com poder e autoridade a palavra do Senhor. Então, eu queria que a gente saísse daqui hoje assim, cheio do Espírito Santo. Versículo 12. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, só relembrando, festa do pão asmo e Páscoa está totalmente associado, totalmente ligado. O que era a festa da Páscoa? Era a festa que o judeu comemorava, a sua libertação do Egito e a sua proteção da última praga. Águas transformadas em sangue, rãs, piolho, mosca, peste nos animais, úlcera, chuva de pedra, gafanhoto, trevas sobre todo o Egito, a última praga? Morte dos primogênitos. Para que uma família não tivesse o seu primogênito morto, o que eles tinham que fazer? Pegar um cordeiro, matar o cordeiro, o sangue desse cordeiro colocar nas laterais e em cima da porta. O anjo da morte passaria naquele lugar, mataria os primogênitos egípcios, mas quando chegasse em uma casa hebreia, quando chegasse em uma casa que tivesse sangue, o anjo da morte entenderia, aqui alguém já morreu, aqui sangue já foi derramado. Aqui eu não preciso exercer juízo, porque alguém morreu para que o primogênito dessa casa não morresse. Ou seja, o cordeiro foi derramado, o sangue do cordeiro foi derramado. Não preciso derramar mais sangue, porque aqui alguém já pagou. Isso te lembra quem, irmão? Isso te lembra quem? Isso te lembra Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é por isso que Jesus escolheu soberanamente e divinamente entrar em Jerusalém na sua última semana de vida, quando os judeus estavam comemorando a Páscoa. Porque a forte ligação de Mateus 26, 27 e 28 com Êxodo capítulo 12 deveria se cumprir. E cumpriu firmemente na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele morreu numa cruz para nos dar uma nova aliança. O que o crente, o que o cristão comemora? A Páscoa? Não.
ninguém aqui saiu do Egito. Ninguém aqui foi salvo da última praga. Cristão, a Páscoa do cristão é a morte na sexta-feira e a ressurreição de Jesus no domingo. Ninguém aqui comemora a libertação do Egito, a não ser do nosso Egito de pecado, que Deus veio nos tirar e nos resgatar, como Colossenses capítulo 1 vai dizer, que Ele nos retirou do império das trevas e nos colocou aonde? No reino do Filho do seu amor. Então, festa do pão asmo, festa da Páscoa, tudo isso é tradição judaica, que Deus mandou que eles obedecessem, que eles cumprissem. Isso está na Torá, isso está na lei de Deus, isso está em Êxodo, capítulo 12. Amém? Quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, ou seja, quando se matava um cordeiro, para lembrar daquela época, entre as 3 da tarde e as 5 da tarde, o cordeiro pascal tinha que ser morto entre 3 e 5 da tarde. O seu Salvador subiu numa cruz às 9 da manhã. O seu Salvador viu a terra ficar escura ao meio-dia. O seu Salvador, justamente às 15 horas da tarde, disse: a ti entrego o meu espírito. O cordeiro morreu no momento exato. O cordeiro morreu na hora exata. O cordeiro de Deus, que não livra simplesmente do Egito terreno, mas que livra do Egito chamado pecado, entregou a sua vida exatamente na hora certa de um cordeiro pascal. Quando se fazia sacrifício do cordeiro pascal, disseram seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? A gente lê a Bíblia e a gente esquece de um detalhe lindo. Que se a gente lembrar desse detalhe maravilhoso, a gente vai perceber que muita coisa faz sentido e a gente nunca chegou a pensar. Jesus era um judeu. Jesus nasceu em Belém da Judéia. Teve a sua infância em Nazaré da Galileia. Passou a sua fase adulta em Cafarnaum, também na Galileia, à beira do lago Tiberíades, ou do mar da Galileia. Jesus, ele era um verdadeiro judeu. Lembra quando Paulo vai dar sua carteirada lá, né? Vai dizer o que ele era? Em Filipenses capítulo 3, versículo 5, ele vai dizer: fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Tudo isso, Jesus também era. Não da tribo de Benjamim, ele era da tribo de o leãozinho. Quem que José profetizou sobre qual tribo? Que a tribo seria um leãozinho? Judá. Por isso que você fala que Jesus é o quê? Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa... Não é isso que a gente canta? Porque ele veio da tribo de Judá, nasceu em Belém, um legítimo judeu. E como um legítimo judeu, cumpriu a lei. Como um legítimo judeu, comemorava a Páscoa. Jesus, como um legítimo judeu, não tinha outros deuses. Jesus, como um legítimo judeu, não fazia imagem de escultura. Jesus, como um legítimo judeu, não tomava o nome de Deus em vão. Jesus, como um legítimo judeu, deixa eu assustar vocês aqui, guardava o sábado. Jesus, como um legítimo judeu, não errou nem um risco, nem uma vírgula, nem um ponto de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Um Jesus 100% Deus, mas 100% homem, que quando veio a essa terra, obedeceu a Deus, veio aqui, se fez homem, um homem obediente, até a morte, e morte de cruz, cumpriu toda a lei. Mateus 5,17 vai dizer: não penseis que vim revogar a lei nem os profetas. Eu não vim revogar nem a lei, nem os profetas. Eu vim cumprir. Então, como que o cristão hoje lê a Bíblia? O Antigo Testamento principalmente. Ele olha de Gênesis a Malaquias e vê o que foi cumprido em Cristo. O que foi cumprido em Cristo não é que acabou, é que já foi cumprido. O fim da lei é Cristo, ou seja, a finalidade da lei. A lei aponta para Cristo, porque a Bíblia vai dizer que até que o céu se passe, nem um i, nem um tio da lei vai ser removido.
apagado. Mas por que hoje, então, a gente come carne de porco com uma delícia, com a boca boa que a gente come e não podia no Antigo Testamento? Por que a gente faz algumas coisas que no Antigo Testamento não podia e hoje pode? Porque algumas leis já foram, algumas leis prefiguravam o sacrifício de Cristo. E tudo que prefigura o sacrifício de Cristo teve o seu cumprimento, o seu achado, o seu propósito, a sua finalidade. 2020 anos atrás, quando Cristo, Filho de Deus, subiu aquele madeiro e morreu no nosso lugar. Mas o Antigo Testamento, hoje, para nós, é tão vivo quanto o Novo. Mas é lógico que nós lemos o Antigo pelas óticas do Novo. Amém? Jesus, como um judeu, estava lá comemorando a Páscoa. Então vamos continuar. Então enviou 2 dos seus discípulos. 2 quem? Em Lucas 28 vai dizer que era Pedro e João. Dizendo-lhes: ide à cidade e vos sairá ao encontro um homem, trazendo um cântaro de água. Irmão, quem carregava cântaro de água naquela época era mulher. Eu falei aqui de manhã e a resposta que eu tive não foi muito positiva. Mas hoje em dia é homem e mulher que faz o serviço de casa, não é? Ou não? Só mulher ainda? Não? Homem também? Naquela época quem fazia o serviço era a mulher. Naquela época, quem carregava o cântaro de água era a mulher. Hoje mudou isso, e eu posso ouvir um aleluia, eu posso ouvir um glória a Deus, eu posso ouvir um amém. Né? Homens que se encontram aqui. Só que presta atenção, Jesus está dizendo que Pedro e João iriam na cidade e encontrariam um homem carregando o cântaro. Mas espera aí, Jesus, isso não é o trabalho de uma mulher? Espera aí, Jesus, não é a mulher que faz isso? Por que o Senhor está falando que é um homem? Irmão, quando Deus, Jesus é Deus, né? Quando Deus dá uma ordem, mesmo que essa ordem não seja algo ordinário, mesmo que essa ordem não seja algo comum, acontece. Se Deus está dizendo que vai acontecer algo fora do comum, acontece. Se Deus está dizendo que vai agir e para os seus propósitos acontecerem, vai surgir uma situação fora do comum, vai acontecer. Deus não está preso ao que você pensa sobre ele. Deus não está preso aos costumes do seu bairro. Deus não está preso aos costumes da sua vizinhança. Deus não está preso aos costumes do Brasil. É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Irmão, se Deus quer agir de uma forma que nós não entendemos, Ele vai fazer por um simples motivo. Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele é soberano e Ele não deve satisfação para ninguém. Às vezes, irmão, a gente quer entender Deus com a nossa mente. Às vezes, a gente quer entender Deus com aquilo que a gente acha que é o ordinário. Aí vem Deus com seu eterno poder, com a sua eterna glória, com a sua eterna sabedoria, faz o extraordinário e só sobra para nós dizermos: ó profundidade das riquezas, do saber e do conhecer de Deus. Se Deus disse algo a meu respeito, se Deus disse algo ao seu respeito, mesmo que fuja de toda a normalidade que nós vimos até aqui na nossa vida, vai acontecer. 14. Seguiu e dizei ao dono da casa: onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Aposento era hospedaria. Vocês estão acostumados com hospedaria na Bíblia? Em Mateus capítulo 2, né? Quando Jesus, o texto vai dizer que
Maria e João, Maria e José, e já estavam em Belém, quando completaram-se os dias, aí Jesus nasceu. Porque a gente tem a ideia de como que a gente tem a ideia dos filmes e dos desenhos. Maria e José chegando desesperados na cidade, procurando um lugar para Jesus nascer. Não foi assim. Hospedaria, qual que é a palavra aqui? Aposento, era um quarto numa casa normal de Belém, normal de Jerusalém, normal daquela cidade, normal daquela região, que hospedava viajantes. José e Maria, como uns viajantes, chegaram na cidade, como a cidade estava cheia por causa do censo que eles tinham que fazer, recadastrar todo mundo onde nasceu, não tinha mais lugar nos aposentos. E aí Jesus foi para a parte baixa da casa, onde guardavam-se animais. Jesus nasceu em uma manjedoura. E hoje eu ouvi uma pregação maravilhosa. O pregador disse: não tinha lugar para Jesus nos aposentos. Não tinha lugar para Jesus na cidade, não tinha lugar para Jesus em nenhum lugar, mas aonde que tinha lugar para Jesus? Na manjedoura. Então põe Jesus na manjedoura, porque manjedoura é lugar de cordeiro, e ele é o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, está no lugar certo. Colocaram Jesus numa manjedoura, porque não tinha lugar, num lugar como esse, onde agora, criado, grande, quase morrendo, 2 dias antes de morrer, ele mandou Pedro e João para colocar as coisas em ordem ali. 15. E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto. Cenáculo era uma sala grande, onde eles faziam as suas refeições. Ali fazei os preparativos. Quantos discípulos Jesus tinha? Mais próximos, quantos? Não, porque ele seguia 70, seguia ele, aí depois, mas quantos que estão, isso, falaram aqui, 12. Mas quem que foi preparar o cenáculo? 2. Pedro e João. Parece injusto. Vocês entenderam? Enquanto 10 estariam na sombra e água fresca, Pedro e João teriam que ir à cidade, preparar a mesa, preparar a sala, para depois os bonitão chegar e a Páscoa pronta para eles. O que esse texto pode nos ensinar? O que essa história pode nos ensinar? E se Deus falar para mim, e se Deus falar para você, que você vai suar, que você vai penar, que você vai trabalhar dobrado, triplicado na obra, enquanto outros não trabalharão tanto, você estará pronto para servir o seu irmão da mesma forma? Ou não? E se Deus escolher apenas 2 dos seus discípulos para preparar o cenáculo, enquanto os outros descansam, você vai reclamar ou não? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente, por exemplo, olha, pastor Márcio está na igreja grande ali, está na televisão, está uma bênção, olha que coisa maravilhosa, está famoso, está conhecido, está rico. Está rico, não sei. Está rico, mora num lugar bom. Mas eu estou aqui ralando na pedreira. Eu estou vendo umas igrejas aí crescendo maravilhosamente bem, famosa, tendo moral na sede. E eu estou aqui ralando igual um condenado, um doido. E se Deus tiver sombra e água fresca para uns, e trabalho dobrado e triplicado para você? Você vai servir o corpo do mesmo jeito ou não? Pedro e João foram à frente dos outros discípulos, enquanto os outros esperavam, enquanto os outros descansavam, enquanto os outros brincavam e conversavam, Pedro e João estavam ralando, trabalhando, para preparar uma Páscoa digna para Jesus e para os outros discípulos. Irmão, pela história bíblica, pelo que eu vejo da Bíblia desde Gênesis,
Eu acho que Deus escolhe alguns para o trabalho penoso. Eu acho que Deus escolhe alguns para coisas mais difíceis. Por exemplo, Isaías, o profeta da corte. Isaías, o profeta real. Isaías, o profeta culto. Isaías, o profeta habilidoso. Isaías, o profeta inteligente. E Jeremias? Preso numa cisterna, preso num calabouço, preso num cepo, numa praça, e terminou sua vida exilado no Egito. Irmão, você queria ser Isaías ou Jeremias? Antes de você responder, deixa eu te falar, Jeremias 16:2, há uma proibição para Jeremias, nem casar ele podia. Orou 3 vezes para Deus libertar o povo, e Deus disse para ele, pare de orar para esse povo, que eu não vou te ouvir. Eu acho que Deus tem algo mais pesado para alguns, e tem. E se fosse? E se for eu? Esse trabalho árduo, pesado, sem recompensas terrenas, apenas com recompensas celestes. Tá bom ou não? 17. Ao cair da tarde, foi com os 12. A Páscoa tinha que ser comemorada depois do pôr do sol e antes da meia-noite. Vocês que ficam fazendo festa antes da meia-noite, tem pecado depois da meia-noite. Passou de meia-noite, não pode ter festa, estou brincando. Mas a Páscoa era até meia-noite, você podia comer a Páscoa. Depois da meia-noite, você não podia. Agora, só para quem não gosta de regra, só para quem não gosta de protocolo, só para quem não gosta de obedecer e fazer do jeito que quiser. A continuação, 18. Quando estavam à mesa e comiam, entenderam? Não. Como que era a comemoração judaica da Páscoa? 7 passos para comer a Páscoa. Não era chegar com a barriga com fome e comer de qualquer jeito. Inclusive, isso vai ser criticado por Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 11. O que acontecia lá? Os irmãos estavam com fome, os ricos chegavam com muita comida, os pobres chegavam com pouca comida, e os ricos comiam tudo e não esperavam os pobres. Um problema na ceia do Senhor. Se você acha que a Lagoinha Pedreira é problemática, imagina a igreja de Corinto. Do 1 ao 4, divisão. Capítulo 5, um cara estava com a mulher do pai. 6, tinha litígio. Capítulo 7, casamento. O solteiro não queria casar e o casado queria divorciar. Do 8 ao 10, idolatria. Capítulo 11, o problema da ceia do Senhor. Capítulo 12 ao 13, eles estavam colocando os dons na frente do amor. Capítulo 14, eles estavam colocando o dom de línguas na frente do dom da profecia. No capítulo 15, ninguém estava acreditando mais em ressurreição. E no capítulo 16, Paulo teve que ensinar o povo como ser generoso. Então imagina, nós estamos ainda no lucro. Tinha problema para comer lá em Corinto, porque não estavam obedecendo às regras, e aqui no povo judeu tinha regra para comer. Primeiro, eles tomavam vinho com um copinho d'água. Antes de comer alguma coisa, segundo passo, lavar as mãos. Terceiro passo, ervas amargas. E por que ervas amargas? Por que tinha no cardápio da Páscoa judaica ervas amargas? Possivelmente, para lembrar os judeus da dureza, da amargura, da dificuldade que foram os 400 anos exilados no Egito. Eu tenho para mim que, possivelmente, faz muito sentido, de vez em quando, Deus nos lembrar do tempo de amargura das nossas vidas. Eu acho que Deus, não, isso eu tenho certeza, Deus não apaga as minhas memórias. Deus não apaga as suas memórias.
eu creio que, uma vez ou outra, Deus tem que nos lembrar das dificuldades que a gente já passou na vida, para lembrarmos de onde Ele nos tirou, para lembrarmos que sozinhos a gente não consegue, para lembrarmos que Ele que tem o controle da nossa vida, para lembrarmos que Ele é soberano acima de tudo e acima de todos. Ano que vem nós vamos lembrar dessa época de pandemia. Ano que vem nós vamos lembrar dessa dificuldade. Ano que vem nós vamos aprender muito com aquilo que nós estamos vivendo hoje. Eu tenho certeza de que um tempo Deus vai fazer você olhar para trás. E esse momento que você passa agora, particular, pessoal, triste, com dor, com tristeza, eu tenho certeza que esse momento, você vai olhar para trás e falar assim, como eu aprendi, como eu cresci no momento de dor, no momento de luta. Já dizia o outro, qual que é o maior seminário que você pode entrar? Qual que é o maior seminário que o crente pode entrar? Fala aí o seminário que vocês conhecem aí do Brasil. Não é esses não. O maior seminário que o crente pode entrar é o deserto. É o deserto. É lá que o crente aprende. Em quarto lugar, eles tomavam mais um golinho de vinho e o chefe da casa explicava para os que estavam ali na Páscoa a importância da Páscoa. Em quinto lugar, eles louvavam a Deus principalmente com o Salmo 113 e o Salmo 114. Em sexto lugar, eles comiam o cordeiro, que simbolizava Cristo, e comia também os pães asmos. Por que pães asmos? Cordeiro para lembrar do sacrifício. Ervas para lembrar do tempo difícil de cativeiro. E pães asmos. Sabe o que é um pão asmo? É um pão sem fermento, não é, Roberto? É um pão que não tem mistura, não é isso, Roberto? É um pão que não foi levedado. O que Deus está mostrando para o povo, mandando eles comerem pães asmos? Para lembrá-los que eles são parte de um povo sem mistura. Parte de um povo sem contaminação. Parte de um povo separado. E nós esquecemos disso. Então, a partir de hoje, vocês precisam comer pães asmos. Para lembrar que a nossa vida não é como o Egito. Para lembrar que a nossa vida não é como o mundo. Para lembrar que a nossa vida é completamente separada daqueles que não buscam a Deus. Nas práticas que eu estou dizendo, não na convivência, nas práticas. E em último lugar, quando comiam a Páscoa, o que eles faziam? Tomavam mais vinho. O povo que gosta de vinho aí, achou uma base bíblica aí para tomar vinho. Vou falar o quê? 18, parte B. Enquanto eles comiam, disse Jesus, em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. Irmão, falei de manhã, vou falar de novo. Sabe o que isso me lembra? Um que come comigo, me trairá. Sabe o que isso me lembra? Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6 é uma passagem que diz que existem homens que experimentam os prazeres e as bênçãos vindouras. Hebreus capítulo 6 vai dizer que existem homens que participam do Espírito Santo. Existem homens que frequentam a igreja, mas abandonam. Mas deixam o caminho. Jesus está dizendo, um dos que estão aqui, ao meu lado, sentado comigo, um desses vai me trair. Irmão, não basta estar aqui, irmão. Não basta vir ao culto, irmão. Não basta experimentar das belezas do Evangelho. Não basta. Irmão, não basta participar de um GC. Não basta dar o dízimo. Irmão, não basta orar todo dia. Irmão, não basta ler a Bíblia todo dia. Porque possivelmente, se Jesus entrasse aqui agora, em carne e osso,
na nossa frente, no nosso meio, possivelmente ele falaria: fulano ontem me traiu. Fulano hoje vai me trair. Passou 20 minutos que acabou o culto, ele vai me trair. Aí ele vai olhar para outro: fulano daqui 3 semanas vai me negar. E fulano que eu estou falando é um de nós. Possivelmente, se Jesus entrasse aqui agora, ele falaria as mesmas coisas. Ele falaria: um daqui vai me trair. Um desta igreja vai me negar. 1 João capítulo 2, versículo 19 diz que existem homens que saem do meio. Que saem do meio do povo de Deus. Porque na verdade nunca foram de verdade dele. Crentes nominais. Crentes que participam da ceia. Crentes que frequentam a igreja. Crentes que têm a carteirinha de membro. Crentes que dizem: a paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor, irmão. Mas se Jesus olhar para a vida dele, a primeira coisa que Jesus falaria é: você vai me trair. 19. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após o outro: porventura sou eu? Irmão, isso é lindo. Os discípulos sabiam que eles mesmos não eram confiáveis. Jesus soltou a bomba: alguém aqui vai me trair. Os discípulos falavam: será que sou eu? Diferente de nós. O que é que a igreja de 2020 faz? Alguém irá trair o Senhor. Não sou eu, não. Eu não. Eu aguento. Eu firmo o toco. Eu não peco, não. Quem é que vai trair, Senhor? Alguém? Sou eu, não. Eu leio a Bíblia todo dia. Como é que é, Senhor? Vai trair? Alguém vai trair? Sou eu, não. Porque eu louvo. Eu faço parte do louvor, Senhor. Sou eu, não. Alguém vai me trair? Ah, não sou eu, não. Eu fui na reunião, fui batizado semana passada. Não sou eu, não. Alguém vai me trair? Não sou eu, não. Jesus, não sou eu, não. Porque olha aqui o cronograma da leitura bíblica, que estou quase acabando desse ano. Então não sou eu, não. O problema do crente, é que o crente confia demais em si. Confia demais. Ele acha que vai acontecer com fulano, mas que não vai acontecer com ele. É por isso que nós temos aqui muitos acusadores. Se o irmão pecou, eu já estou pronto para destruí-lo, detoná-lo, porque eu sei que não acontece comigo. Existe no meio dos cristãos aqueles que a auréola é maior e a asa é maior. Eu vou começar a chamar alguns aqui agora de anjos. Cadu, outro dia falaram comigo assim: você é um santo do pau oco. Eu fiquei com raiva. Fiquei triste. Depois pensei assim: eu sou mesmo. Eu não posso confiar em mim, não. Olha o tanto que eu erro. Irmão, se a sua oração estiver curta demais, começa a pedir perdão pecado por pecado. Você vai ver o tanto de tempo que você vai passar orando. Vai orar demais. Nós achamos que nós estamos espirituais demais. Nós achamos que já estamos prontos. Mas daqui um pouquinho, daqui uns textos, Jesus vai chegar na prensa de azeite, lá no Monte das Oliveiras. E ele vai chamar Pedro, Tiago e João e vai deixar eles assim. Aí ele vai lá orar, e Hebreus 5:7 vai dizer que ele vai até chorar de tanta tristeza. Aí ele vai voltar para Pedro, Tiago e João e falar assim: vocês estão dormindo? Aí ora de novo. Aí volta a segunda vez: vocês estão dormindo? Aí volta de novo. Aí volta a terceira vez e fala assim: olha, vigiem e orem, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Qual é a maior distância
que nós temos que ficar do abismo? É a frase mais famosa. A maior distância possível. Até que ponto eu posso conversar com a menina no WhatsApp? Eu não posso nem ter a menina no WhatsApp. Até que ponto eu posso negociar o meu salário? Se você é um avarento, nem salário você pode ter. Porque você tem que fechar as portas do pecado da sua vida. Isso é vigiar. Você é viciado em internet e não consegue ver uma foto? Não tenha rede social. Porque mais vale não ter do que ter e perder sua alma. Os discípulos, diferente de nós, mas um tempo antes Pedro disse, ainda que todos te neguem, eu jamais, Senhor. Aí Jesus, para provar a humanidade e a incompetência de Pedro, disse, todos vão me negar, todos vão me deixar, e só porque você falou isso, Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3. Mateus 26, 70, Mateus 26, 72, Mateus 26, 74. O que aconteceu? Pedro negou 1, Pedro negou 2, Pedro negou 3. Por quê? Porque estava confiando em si, e quem confia em si está fadado a cair. 1 Coríntios capítulo 10, Paulo vai dizer, aquele que pensa que está de pé, cuidado, vigia, porque senão você cai. Os discípulos, diferentes disso tudo, estão dizendo assim, deve ser eu. Será que sou eu que vou trair? Será que sou eu que vou negar? Será que sou eu? O que vai acontecer? Jesus disse que alguém vai trair, será que sou eu? Irmão, se Jesus chegar aqui agora dizendo, alguém vai me trair, passaria na sua cabeça o irmão do lado ou você mesmo? Passaria do lado os pecados do irmão da semana passada ou passaria os seus pecados? Se Jesus dissesse, eu tenho alguma coisa contra ti, será que você levantaria a mão e falasse assim, sou eu mesmo? Porque quando a mensagem termina, aqui a gente não tem muito esse costume, mas quando a mensagem termina em outros lugares, por exemplo, o pastor, geralmente fala assim, se você foi tocado pela palavra, se você quer largar o pecado, se você quer abandonar o pecado, vem aqui na frente que nós vamos orar. O que o crente faz? Deixa eu ver se a irmãzinha vai. Irmãozinho, semana passada ficou com a irmãzinha, ele vai ter que ir lá na frente, se ele não foi, ele é um hipócrita. Mas só de pensar assim, você já está sendo um hipócrita. Porque se o apelo for, quem quer mudar de vida, vem para cá. Todos têm que vir derrubando isso tudo aqui, irmão. Nós todos precisamos de uma mudança na vida, nós todos precisamos de um conserto na vida, nós todos precisamos correr para Cristo dizendo, Senhor, por favor, não deixe que eu te traia. Senhor, por favor, não deixe que eu te negue. Senhor, não me deixe a mim mesmo, não me deixe para mim mesmo, não me deixe sozinho na minha vida, não me deixe sozinho. Nem por um minuto, por favor. Irmão, se o Espírito Santo fizer isso aqui do seu hoje, por um segundo, você pode se tornar o próximo Adolf Hitler. Você pode se tornar o próximo Fernandinho Beiramar. Você pode se tornar a próxima Bruna Surfistinha. A única coisa que trava, segura a sua vida é Salmo 139, quando diz, tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe tua mão. É Ele te segurando, é Ele te travando, é Ele não deixando você sair do meio do caminho, é Ele não permitindo que você vá em um lugar que Ele não quer. Se a mão dele for tirada, irmão, você já está dentro do abismo, dentro do poço. E os discípulos sabiam disso. Se está vindo a Páscoa, se ele vai morrer, se alguém vai trair, talvez seja eu. Imagina se a profecia, O pessoal gosta da profecia. A profecia hoje aqui é, em 3 dias alguém vai trair a esposa. Misericórdia, irmão. Vou trancar dentro da minha casa, dentro do banheiro lá de casa, só vai sair no 4º dia. Para não ser eu. Mas o que a gente fala? Não, nós é favela. É 30 anos de favela. Eu não caio nessas não.
Está querendo ensinar o padre a rezar a missa? Manda que eu domino no peito. Domina no peito? Domina não. Domina não. Versículo 20. A resposta de Jesus é uma das respostas mais tristes da Bíblia. Olha. 20. Respondeu-lhes, é um dos 12. Sabe o que está contido aqui nessa resposta? 3 anos e meio de ministério. Porque um dos 12 significa um dos que eu discipulei. Um dos 12 significa um dos que eu amei. Um dos 12 significa um dos que eu acompanhei. Um dos 12 significa um daqueles que eu dei minha vida. Um dos 12 significa um daqueles que eu investi meu tempo. Irmão, Jesus chamou 12. Um traiu e um negou. Na cruz do Calvário, apenas um ficou. Todos correram com medo. Em João capítulo 21, aquele que foi traído, aquele que foi negado e aquele que morreu crucificado, ressuscitou, aparece a eles dizendo: filhos, tendes aí alguma coisa para comer? Se você tivesse sido traído, negado e abandonado, quando você visse a pessoa de novo, você chamaria ela de filho? Chamaria ela de amor? Chamaria ela de irmão? Jesus está dizendo, um dos que eu chamei me trairá. Um dos que eu investi tempo me trairá. Deixa eu falar com o seu negócio. Jesus sabia disso antes de chamar Judas. Aí o negócio fica mais feio ainda. Você chamaria alguém para andar com você, que você sabia, 100% de certeza, que ele ia te dar problema, que ele ia te dar dor de cabeça, que ele te trairia. Irmão, estava lindo, a Bíblia estava linda, até eu ler 1 Coríntios 11, 1. Porque ela está assim, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então eu tenho que imitar Paulo e eu tenho que imitar Cristo. E se eu tenho que imitar Cristo, eu tenho que andar com gente que vai me trair. Eu tenho que andar com gente que vai me negar. Eu tenho que dar a vida por alguém. Se eu for imitar Cristo, eu tenho que ser igualzinho a Ele. É claro que nós não vamos conseguir na perfeição, mas os exemplos que Ele nos deixou, a palavra que Ele nos deixou, tem que ser obedecida. Como é que faz isso hoje, irmão? Nem o celular emprestado a gente consegue deixar com alguém que a gente sabe que pode dar alguma coisa errada. Jesus disse, você quer saber quem vai me trair? Não é Roma, não. Você quer saber quem vai me trair? Não são os escribas, não. Você quer saber quem vai me trair? Não são os fariseus, não. Quem vai me trair é um dos 12. É um dos que estão perto. Irmão, eu acho que... Lembra de Evódia e Sintique, lá em Filipos, que brigaram? Eu acho que Deus permite umas brigazinhas de vez em quando na igreja. Sabe por quê? Porque Ele tem que forjar seu coração, Ele tem que forjar seu caráter. Se você não brigar com ninguém próximo, e se ninguém próximo te machucar, como é que você vai saber o que é perdão? Se alguém próximo não te trair, como é que você vai saber o que é amizade restaurada? Se alguém próximo não te dá um tapa na cara, como é que você vai saber o que é oferecer a outra? Se alguém próximo não te exigir andar uma segunda milha, a primeira milha, como é que você vai andar a segunda? É isso, né? Se alguém próximo de você não te ferir, como você vai ser parecido com Jesus? Como? Nós precisamos de João Marcos que nos abandonem. Nós precisamos de Paulo e Barnabé discutindo coisas, às vezes, de vez em quando, para quando Paulo chegar na sua velhice, lá no finalzinho da vida, lá na sua última carta, lá nos seus últimos momentos de vida, aquele que me abandonou lá em Perge da Panfilha, traz ele para mim, que ele me é útil para o ministério. João Marcos, pode trazer.
Quem vai te trair, Jesus? É a bancada? Quem vai te trair, Jesus? São aqueles que cobravam impostos lá, gente? Como é que chama? Os publicanos? Quem vai te trair, Senhor? É sua família lá de Nazaré? Não, é um dos 12. Um dos 12? Não estou acreditando. Não é assim que a gente fica? Quem mentiu para você? O pastor. O pastor? Quem que não deixou você almoçar na casa dele? O líder da sua célula fez isso? Não volta naquela igreja mais não, irmão. Não é assim que a gente escuta? Mas quanto mais próximo, quanto mais dor, mais parecido com Jesus. Porque quem traiu Jesus foi um dos 12. E ó, para piorar. O que mete comigo a mão no prato. Sabe o que significa isso? Meter a mão comigo no prato? Ou tinha apenas uma tigela naquela mesa, ou tinham várias tigelas. Se tivessem várias tigelas, e Judas, colocando a mão no prato, na tigela, na mesma de Jesus, significa que era aquele que estava sentado ao lado. Significa que era aquele que estava próximo. Comer no mesmo prato significa intimidade. Comer no mesmo prato significa proximidade. Comer no mesmo prato significa que alguém extremamente íntimo está do seu lado. A gente não divide a casa com qualquer pessoa. A gente não divide o prato com qualquer pessoa. A gente não divide as nossas refeições com qualquer pessoa. A gente não divide os melhores momentos da nossa vida com qualquer pessoa. A gente não confia as pessoas que a gente mais ama para qualquer pessoa. A gente não conta os nossos segredos mais ocultos e mais segredos mesmo com qualquer pessoa. A gente só faz isso com quem come na mesma tigela que a gente. E esse que comeu na mesma tigela de Jesus, era um dos 12, era um dos que foi chamado, e era o que trairia Jesus. Irmão, eu não sei o que, não, mais ou menos eu sei, mas assim, muito, eu não sei o que é isso não. E eu acho que poucos aqui devem saber o que é essa sensação que Jesus sentiu. Porque deixa eu te falar, Jesus também era homem. Ele era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. Ele sentia, ele chorava, ele entristecia. João 11:35, ele chorou por Lázaro. Lucas 19:41, ele chorou por Jerusalém. E Hebreus 5:7, ele chorou por causa da sua dor de ser afastado do Pai. Em alguns momentos ele tinha fome. Em outros momentos, sede. Em outros momentos, ele precisava se retirar para descansar. Não é fácil você investir a vida e ver o caboclo 3 anos e meio na sua frente dizendo, eu sei que vai me trair, né, meu chapa? Jesus passou tudo isso, irmão. Se a gente for ler sobre a vida de Jesus, a gente vai ver que o nosso evangelho está minúsculo. 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 Que a gente não aguenta passar 1% do que Jesus passou. A gente não aguenta. Mas não aguenta mesmo, isso com toda certeza. Agora vem um problema. Para mim e para os teólogos de plantão aqui. Que ou igreja para ter teólogo. Olha o 21. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Vamos pensar. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Vocês já viram promessas messiânicas do Antigo Testamento dizendo que Jesus morreria? Que o Messias sofreria? Várias. Várias. Qual que é a mais famosa delas? Isaías 53. A cruz, o servo vai sofrer, vai ser maldito de Deus, oprimido de Deus, vai levar sobre si todas as enfermidades,
vai levar sobre si todos, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus veio à terra para morrer. O Gabriel disse semana passada que uma mulher antecipou a sepultura de Jesus, ungindo ele com óleo, com um perfume caro. Mas essa mulher não foi a primeira a antecipar. Outra pessoa ungiu Jesus antes da sua morte. E não é a mulher de Lucas, porque tem a mulher de Marcos, que é a mesma de João, tem a de Lucas na casa do fariseu, e tem outra pessoa, outras pessoas que ungiram Jesus para a sua morte. Logo no início da vida de Jesus. Lembra? Quem viu Jesus na manjedoura? Os pastores, não foi? Quem viu Jesus na casa? Os magos. E o que os magos levaram para Jesus? Ouro, incenso e mirra. Ouro, porque ele era rei. Incenso, porque ele era divino. E mirra, porque ele precisava ser ungido para a sua sepultura. Desde a infância, os magos da Síria, gentios, pessoas que não conheciam a lei de Moisés, vieram até Israel para trazer ao Rei dos Reis o que é devido, para trazer adoração ao Deus que é devido e para ungir o sacrifício que mudaria a minha história, a sua história e dividiria o calendário em dois. Então, parece que Judas estava colaborando com o plano. Atos capítulo 1, versículo 16, vai dizer que as profecias do Antigo Testamento diziam que ele, Judas, trairia. Fim de papo. Judas trairia Jesus e, de fato, traiu. Mas olha a continuação. Mas ai daquele, por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Olha que frase forte. Melhor lhe fora não haver nascido. Mas como assim? Estava nos planos. Estava nos planos que Judas trairia. Mas ai de Judas! Se vocês lerem Lucas 22, 22. Se vocês lerem Atos 2, 23. Se vocês lerem Atos 4, 27 e 28. Você vai ver que existe uma vontade de Deus e uma culpa em quem realiza essa vontade. Se você ler Isaías capítulo 9 e Isaías capítulo 10, você vai ver que Deus levanta a Assíria para destruir o reino do norte. A Assíria levanta-se, destrói o reino do norte e depois Deus a condena e a julga pela profecia do profeta Naum, por causa do que ela fez. Mas foi Deus que mandou ela fazer isso. Como é que você explica? 612 antes de Cristo, a Babilônia destrói a Assíria, como julgamento de Deus pela Assíria ter destruído o reino do norte. Entra na sua cabeça isso ou não? Abacuque. Deus levanta agora a Babilônia para destruir Jerusalém. E levanta Abacuque e Sofonias para profetizar a queda da Babilônia, porque destruiu Jerusalém. Para um plano maior, Deus usa o coração de um homem mau e depois julga esse homem. Alguém tem explicação para mim disso aqui? Pega esse microfone e fala para a igreja, porque eu não tenho. Tem que aceitar. Tem que aceitar, está na Bíblia, tem que aceitar. Faz a conta para mim aí. 1 mais 1 mais 1, quanto é que deu aí na calculadora? 3, né? Mas 1 João capítulo 5 diz que 1 mais 1 mais 1 é 1. Como é que você explica a trindade? Não tem explicação não.
Você só crê. Como é que você me explica? Deixa eu perguntar para vocês aqui. Deus morre? Deus morre ou não? Morre não? Morre não, vocês estão certos. Jesus é Deus? Jesus morreu? Mas Deus não morre. E aí? Como é que explica isso? Não tem explicação. A Bíblia é cheia de informações que não têm explicação. A Bíblia está repleta de assuntos sobre o que Deus quer fazer e o que o homem tem que fazer. Agora, esse elo não nos foi revelado. Não nos foi. E qual que é a briga do século? Calvinista e arminiano. O calvinista vai dizer o quê? Deus é soberano. O arminiano vai dizer o quê? O homem é responsável pelas suas escolhas quanto à salvação. Os dois estão certos. Os dois estão certos. E os dois se completam. Como é que não enxerga isso? O homem é responsável, sim, mas é Deus que chama. Quem vai para o céu só vai porque Deus está levando. E quem vai para o inferno é culpado porque é um pecador. Ah, Deus é injusto. Ele não é injusto. Se ele quisesse, ele deixava todo mundo ir para o inferno, porque todo mundo merece isso. Mas ele salva o seu povo. Ele salva o seu povo. Como explicar isso? Vocês querem só mais uma? Vou falar tranquilo assim. Deus é o autor do mal? Não. Isaías 47 diz que ele cria o mal, mas mal como calamidade. Algo ruim que possa acontecer como um juízo. Isso ele faz. Mas ele é autor do mal moral ou não? Não. Mas ele criou um jardim. Ele colocou o homem no jardim. No jardim ele colocou uma árvore do conhecimento do bem e do mal. No jardim ele permitiu a serpente entrar. No jardim ele permitiu a conversa da serpente com Eva. No jardim ele permitiu que Adão comesse do fruto, mesmo sabendo que bilhões e bilhões e bilhões de pessoas iriam para o inferno por causa dessa ação. E ele não impediu. Como é que você me explica isso? Não tem explicação. Sabe como é que um estudioso da Bíblia faz? Se ele for sincero, a Bíblia está aqui. Ela só vai até aqui. E eu vou também até aqui. Você não tem que ter resposta para tudo. Você não é Deus. Então a melhor resposta que a gente pode dar para alguém que nos pergunta alguma coisa da Bíblia é: não sei. Não sei. Vocês vão sair daqui hoje pensando assim: Judas tinha que trair, mas vai ser condenado pelo ato. Como? Sei não. Vamos nos reduzir à nossa insignificância e vamos lembrar que nós estamos conversando sobre o autor da vida, o Criador de todas as coisas, que está em uma esfera infinitamente superior à minha e à sua. Então ele dá as regras, a gente abaixa a cabeça e diz: seja feita a tua vontade. Te agradecemos, Senhor, por essa noite, te agradecemos, Deus, pela tua palavra, pelos meus irmãos. Quero te agradecer, Pai, pela tua vontade, pela tua grandeza, te agradecer pela tua soberania, Senhor, te agradecer porque todos os dias, o Senhor nos mostra como o Senhor é grande. Todos os dias o Senhor vem nos mostrando o tamanho da criação e o tamanho do Criador. Te pedimos perdão, Deus, por acharmos que temos todas as respostas. Te pedimos perdão por acharmos que sabemos de tudo. Te pedimos perdão, Deus, por acharmos que o Senhor tem que nos responder tudo. Não é assim, Senhor. Que o Senhor fique no trono e que a gente continue te servindo. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, não só hoje, mas para sempre. E a igreja diz: amém. Vão em paz, em nome de Jesus.